Meus irmãos, ainda de pé, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Só vai sair daqui vazio quem quer, só não vai continuar revertido quem não quer, porque enquanto a igreja estiver adorando, o céu se abre e a presença dele vai ser manifestada na minha e na sua vida, amém? Meus irmãos, sem perca de tempo, eu convido a igreja a abrir vossas Bíblias no livro da revelação do Apocalipse, capítulo 3. Quero agradecer uma vez mais ao pastor Anderson Neves, a sua esposa, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Pastor Anderson é um grande amigo meu e está no meu coração, e toda a equipe que ajuda ele. Deus abençoe, pastor Rogério, nosso cooperador, apóstolo Ferreira. Deus abençoe vossas vidas. Todos os meus companheiros que já pregaram, que vão ministrar, os levitas, Deus abençoe vossas vidas e que Deus venha continuar usando vossas vidas como Deus tem usado, amém? E todos vós que estáis aí embaixo, que Deus continue também usando vossa vida em casa, no serviço, e que vocês continuem dando essa liberdade para que nós possamos sentir a presença de Deus, amém? Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10. Glória a Deus. Apocalipse 3, 10 vai nos dizer: porque tu guardastes a palavra da minha paciência, então te guardarei da hora da tentação, que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Verso 11: eis em breve venho, retém o que tu tens, para que ninguém, nenhum homem, tome a tua coroa. Olhe para o teu irmão e diga: não deixe o diabo tomar a coroa que Deus reservou para você. Tome seus assentos. Meus irmãos, a igreja de Laodiceia era uma igreja simples, era uma igreja humilde, era uma igreja pobre, mas era rica da presença do Espírito Santo. Nós vamos ver que a igreja de Filadélfia, ela vivenciava um período, ela vivenciava um episódio ao qual aquela nação já estava desfalecendo na fé, ao qual aquela nação já havia vendido a sua coroa, ao qual aquela nação estava sendo comprado pelo sistema, mas havia ainda luz naquele lugar, havia o remanescente naquele lugar, ao qual estava perseverando, ao qual estava aguardando o que Jesus prometeu em Apocalipse 2:10, ser-te fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. A igreja de Filadélfia recebeu um elogio de Cristo, recebeu o elogio do seu esposo. Quem de nós não fica feliz quando Deus nos elogia, quando Deus se agrada das nossas obras? Filadélfia teve esse privilégio. Filadélfia preservava, Filadélfia caminhava, mesmo com pouca força, não negava o nome de Cristo. Eu creio que essa igreja que está aqui nesse tempo, a igreja que ainda não arredou o pé, a igreja que está louvando a Deus, a igreja que está ouvindo a palavra, a igreja que está adorando a Ele, é a igreja de Filadélfia, que no meio do sistema mundano, no meio do sistema de engano, a igreja permanece de pé, a igreja permanece brilhando, a igreja permanece caminhando, guardando os princípios de Cristo, guardando o que Ele nos ensinou, nos revestindo a todo dia das armaduras de Cristo, nos revestindo a cada dia do Espírito Santo, guardando a palavra dEle, vivendo a palavra dEle e dando testemunho da palavra dEle. Nós vamos ver, irmãos, que a igreja de Filadélfia agora, ela vai estar com pouca força. A Bíblia diz que a igreja vai estar com pouca força. Presta atenção aqui, Jesus disse que nos últimos dias nós vivenciaríamos dias terríveis, ao qual a igreja iria ter que ter força, iria que ter que orar, iria que
teve que buscar para que pudesse aguentar de pé. Observe uma coisa: o sistema mundano aí fora tem corrompido muita igreja, o sistema aí fora tem corrompido muita nação, mas eu louvo a Deus que ainda no meio dessa geração, desse século 21, no tempo derradeiro que estamos vivendo, a igreja ainda subsiste em pé, a igreja ainda não negou o nome de Cristo, a igreja ainda não vendeu sua coroa. Nós vamos ver que nesse tempo poucos estão aguentando, poucos estão resistindo às artimanhas de Satanás. Nós vamos ver que no livro de Daniel, Deus vai dar um sinal para a igreja, que nos últimos dias a tecnologia iria se expandir, que nos últimos dias o evangelho iria se multiplicar. Agora observa o seguinte: no Brasil há mais de 15 mil religiões, e mundialmente no mundo existe mais de 35 mil religiões. Observe que Jesus não deixou seu povo enganado, ele avisou do tempo final que nós iríamos permanecer na terra. Deus deixou o sinal da natureza. Mateus 24 está dividido em duas fases: o arrebatamento e a grande tribulação. Nós vamos ver que Jesus vai avisar sobre a igreja, um período que ela vai vivenciar na terra, mas aqueles que perseverar, aqueles que guardar, Jesus vai guardar da grande tribulação, Jesus vai livrar das aflição, Jesus vai guardar você de ser tentado pelo diabo. Observe que nós nesse tempo final, nós estamos a cada dia buscando, estamos pagando preço, estamos nos consagrando para que o Espírito dele continue brilhando na nossa vida. Observe, irmãos, que lá em Gênesis 11, Nirode, o primeiro anticristo, criou um sistema Babel para apresentar para o povo um caminho que iria trazer o bem para ele, mas o bem nunca vem com aparência de mal. Nirode criou aquela torre para ser semelhante a Cristo, mas Deus lá de cima viu e derrubou o sistema dele. Nós vamos ver também que em Gênesis 19 nós vamos ver outro protótipo do arrebatamento. Ló vai ser liberto, Ló vai ter o escape, porque Abraão intercedeu por ele. Então antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus tirou Ló de lá. Observe que Deus está dando vários protótipos na palavra. Deus levantou Moisés para libertar o povo da terra do Egito, para entrar na terra prometida. Deus sempre vai levantar um homem, Deus sempre vai levantar uma mulher para te apresentar o caminho. Deus nunca vai deixar eu e você ser enganado. Deus nunca vai deixar nós perecer, porque Jesus falou que ainda que nós estivermos em pé, ainda que nós subsistamos no mundo, para nós ter bom ânimo, porque Jesus venceu, então nós venceremos também. Há uma coroa lá no céu, há uma bolda lá no céu, há um evento marcado no céu. Deus tem preparado para mim e para você uma mesa. Deus tem preparado os anjos, Deus tem preparado Jesus, o diácono, que vai servir a ceia para você, que vai participar contigo. É tão importante isso que estamos vivenciando, é tão importante o que ele deixou escrito, que vai passar o céu e a terra, mas a palavra dele vai cumprir. Jesus vem na terra trazer a salvação, Jesus vem na terra trazer a reconciliação, Jesus vem trazer à terra o que Satanás perdeu. Observe que em Isaías capítulo 14 e versículo 11, o próprio Jesus vai dizer: e tu, Satanás, foi derrubado para o inferno, e contigo está o seu alaúde. Observe que Deus não tirou o poder de Satanás. Satanás perdeu a sua beleza, mas continuou com o seu dom. Satanás perdeu o céu, mas continuou com o seu talento. Observe que muitas melodias hoje não é o Espírito Santo quem faz, não é o Espírito Santo que revela, mas sim Satanás, porque ainda há o dom nele, ainda há aquele espíforo nele, a melodia está dentro dele. Ele está criando melodia, ele está criando distração para distrair a igreja. Satanás tem distraído a igreja com a internet, Satanás tem destruído a igreja por causa de Facebook. Ele tem arrumado várias distrações para cauterizar os crentes, e eles não perceber que Jesus está voltando. Observe que Noé, antes de ser subjugado pelo dilúvio em Gênesis, Deus falou: Noé, vou determinar um tempo, 120 anos, prega que vai haver um dilúvio. Agora olha para cá, não caía nem garoa naquele tempo, não caía nem chuvisco. Imagine pregar sobre um dilúvio. Pega por dia de hoje, nós pregamos a volta de Jesus, nós pregamos
pregamos o arrebatamento, e muitos que estão dentro não acreditam que Jesus vai voltar, muitos que estão dentro não creem que Ele vai vir, mas ainda tem aqueles que perseveram, aqueles que sabem que onde está em Atos capítulo 1 verso 9, os galileus, os discípulos viram Jesus subir, 2 anjos apareceram e falou: homens galileus, por que estáis olhando Jesus subir? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai descer, porque Jesus mesmo veio, Ele pregou sobre a volta dele, Ele pregou sobre o inferno, Ele pregou sobre o céu, e pregou que nós só venceríamos Satanás, que nós só ia vencer esse mundo se nós viver a palavra, se nós tiver a palavra. Escute isso, a igreja de Filadélfia, ela só venceu o sistema, ela só venceu o pecado, ela só permaneceu de pé porque ela usou a palavra, ela não deixou o mundo marcar ela, mas deixou o Espírito Santo marcar ela. O problema da nossa geração é que elas querem servir a Cristo, mas está sendo marcado pelo mundo. O problema da nossa geração é que elas querem servir a Deus da maneira deles. O problema da nossa geração é que eles não se esforçam para agradar a Deus. O problema da nossa geração é uma geração que quer uma vida à vontade, um caminho espaçoso, não quer pagar o preço, vai pedir: Senhor, me usa, Senhor, me dê ferramenta, mas não quer pagar o preço, não quer fazer uma campanha de 7 dias, não quer fazer uma campanha de 14 dias, não quer fazer uma campanha de 30 dias. Aí a pessoa pede algo, mas não busca por aquilo, vai morrer sentado e Deus não vai dar. Nós temos que ser e tomar o papel de igreja. O tempo está acabando, a última hora está acontecendo. Quando Jesus tomou a forma humana, iniciou os últimos dias na face da terra, há mais de 2000 anos atrás. Nós vemos o apóstolo Paulo, nós vemos Pedro, nós vemos os discípulos e o próprio Jesus pregando: eu vou subir, mas vou voltar, eu estou aqui, mas vou subir. É por isso que em João 8:23 Jesus vai dizer: eu sou de cima e vós de baixo, eu sou do céu e vós são da terra. Jesus estava dando um recado: eu sou de cima, mas eu vou voltar para levar você para lá. Eu sou de cima porque eu pertenço ao céu, e se você crer, e se você perseverar, e se você lutar até o fim, eu vou trazer você, eu vou tirar da terra e vou dar o céu também. Jesus fez uma promessa em João capítulo 14: não turbe o vosso coração, meu povo, mas credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito: vou para o céu preparar lugar para vós, a fim a que onde eu esteja vós estejais também. Jesus ama tanto a sua vida, Deus ama tanto a sua pessoa, que Deus foi a única pessoa que suportou viver 609 leis que Moisés impôs para o povo. Nenhum ser humano conseguiria viver hoje debaixo do jugo da lei, mas Jesus é o único testador que fez uma aliança no antepassado e veio no Novo Testamento selar uma nova aliança. Deus vai dizer através da boca do apóstolo Paulo que nós temos a honra, porque Deus nos fez ministro do Novo Testamento, Deus nos fez pregadores do Novo Testamento, Deus levantou profetas para pregar no Novo Testamento. Observe que nós temos um privilégio. Naquele tempo eles não tinham o Espírito Santo, porque quando Deus queria se comunicar com o homem, ele vinha na teofânica, ele vinha, se apresentava em bola de fogo, ele vinha na nuvem, ele vinha com vento. Então ele se manifestava àqueles que queriam fazer a diferença. Observe que nós hoje tem Deus no céu, tem Jesus no céu e temos Ele dentro de nós. Como é que você pode ter essa certeza? Primeira carta de João, capítulo 5:7. 3 são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os 3 é um só. Olha para cá, Deus está dizendo: Deus Pai tem todo o poder, Deus Filho também tem, Deus Filho tem todo o poder, o Espírito Santo também tem. Então quem vai morar dentro de vós é o meu Espírito Santo, quem vai morar dentro de vós é a minha presença. Jesus, quando diz em João 14, queria enviar o outro Consolador, Jesus está dizendo que seria da mesma essência, seria do mesmo poder, seria da mesma intelectualidade. Observe que Jesus vai dar para Corinto dons espirituais. Observe que a igreja de Corinto é uma igreja rica em dons, mas ela não soube guardar, ela não soube zelar as ferramentas que Deus deu. Deus vai pegar Paulo agora,
em Éfeso, Paulo estava pregando sobre a idolatria. Aí uma irmã chamada Chloe falou: Paulo, vem até Corinto, porque aqui a idolatria está grande, estão adorando o seu nome, estão adorando a Apolo. Olha para cá, Paulo saiu de Atenas e foi para a Grécia, onde se localizava Corinto. Ele vai pregar porque a igreja tinha todos os dons, tinha todas as ferramentas, mas estava na carne. Observe que Paulo, ele passava nas igrejas, consertando o erro das igrejas. Ele passava nas igrejas trazendo o conserto, ele passava nas igrejas trazendo a salvação. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, após Jesus, foi o segundo maior missionário que houve na terra, um homem cheio da presença de Deus, que foi capaz de repreender também um outro homem cheio da presença de Deus. Nós vamos ver que em Gálatas 4, o próprio apóstolo Paulo vai repreender Pedro. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Pedro estava com os gentios, com os judeus. Aí Paulo vai até ele falar: Pedro, como é que tu, que ensina a nova aliança, está vivendo como judeu? Agora observa, tem que ter coragem para você exortar quem tem o mesmo espírito que você. Hebreus 13:13, quando vós vês vosso irmão pecar, não seja covarde, exortar-vos. Nós vamos ver que ele teve aquela ousadia, porque o Espírito mandou. E outra, eu não vi Pedro questionando, eu não vi ele reclamando, porque o irmão dele exortou ele. Nós vemos ver ele calado e consentindo. É verdade, o que ele me exortou é verdade. Eu estou aqui, estou se fazendo como deles. Observe que Paulo, ele sempre foi uma pessoa que sempre foi guiada pelo Espírito Santo. Nós como igreja temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Nós como igreja temos que ser guiados pela presença de Deus. Observe que nós iniciamos que em Apocalipse 3:10, Jesus vai dizer que a igreja Filadélfia iria se livrar da grande tribulação, e no verso 11, Jesus diz que tem uma coroa reservada para mim e para você. Então nós temos que aprender que pode passar ano e ano, mês após mês, mas a promessa que Deus fez, ela não vai falhar. A promessa que Deus fez, ela vai se cumprir. É interessante que eu estava estudando sobre as 70 semanas de Daniel, e se eu disser que nós já passou ela, e é na verdade 73 semanas. Eu fui fazer outro estudo, eu estudo muito a escatologia, e quem estuda sabe também. Então nós vamos observar que as 73 semanas está se cumprindo no ano de 2020. Eu não estou afirmando o que eu vou falar, mas eu vou supor o que eu estou falando agora, porque nós estudamos e nós sabemos do que nós estudamos. E eu estudei e eu pude contemplar que o arrebatamento pode sim acontecer ano que vem. O arrebatamento pode acontecer agora. O arrebatamento pode acontecer amanhã. O erro da igreja é achar que nós prega e esse dia nunca vai acontecer. Deus vai pegar muita gente de surpresa. É por isso que Deus falou que quando Ele viesse, Ele ia vir como ladrão. O ladrão não vai avisar a hora que vai entrar na tua casa. O ladrão não vai avisar a hora que vai arrebentar contigo. O ladrão não avisa a hora que ele vai te abordar. Jesus deixou esse sinal para a igreja: eu vou vir como ladrão. Bem-aventurados sois vós que tem azeite de reserva. Observe que Mateus 25, há dois tipos de igreja: aqui tem azeite e aqui tem a reserva. Não basta só ter o azeite, mas sim a reserva, porque o que garantiu a entrada delas para as boldas foi a reserva. Muitas das igrejas, muitos nós crentes, esquecemos de usar a reserva e de buscar a reserva. Nós sem a reserva não conseguimos ficar em pé. Nós sem a reserva não vamos entrar. Observe que as 10 virgens tinham a mesma vestimenta. Observe que as 10 virgens tinham azeite. Observe que as 10 virgens estavam no mesmo local, mas só 5 delas entrou para as bodas. A boda quer dizer casamento. Deus preparou um casamento para se casar com a igreja, e só vai se casar com Cristo uma noiva pura. Paulo vai dizer, 2 Coríntios 11:2, eis que estou zelando, eis que estou preservando para entregar uma noiva pura para o meu esposo. Eis que estou guardando as vestes delas, estou lutando, estou trabalhando para que elas não venham se corromper. Paulo vai
dizer: tenho eu que tenho corrido em vão, porque o que estamos vivendo hoje podem querer desconstruir no futuro. Observe que a igreja hoje, ela não é como a igreja do antepassado. Observe que a igreja hoje não é como a do antepassado. Nós vemos que na verdade o Novo Testamento vai iniciar em Atos dos Apóstolos, porque é em Atos dos Apóstolos que o discípulo começa a viver a promessa do Espírito Santo. É em Atos dos Apóstolos que eles começam a fazer as obras que Deus ensinou. Observe que em Atos dos Apóstolos que eles começam a cumprir os mandamentos de Cristo, e um dos mandamentos de Cristo que Deus deixou é o segundo maior: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Hoje nós vemos desunião na igreja, hoje nós vemos a divisão na igreja, hoje nós vemos a falta de amor, hoje nós vemos a falta de temperança, hoje vemos a falta dos frutos do Espírito Santo, hoje nós vemos a falta do que as igrejas do antepassado faziam e nós não estamos vivendo. Observe que as pessoas hoje preferem ver você fora da igreja do que você dentro. Observe que as pessoas não suportam ver Deus levantar seu ministério. Observe que tem pessoa que tem até olho grande da forma que Deus te usa. Aí pessoas vão criticar quem estuda, pessoas vão criticar quem se dedica a Deus. Aí Deus vai dizer em 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Quem estuda faz o que você não faz, quem estuda tem o que você não tem. Então nós temos que parar de criticar quem estuda, temos que parar de se levantar com quem está se dedicando na vida de Deus. Nós vamos ver que Deus, quando vai levantar alguém, Deus nunca vai levantar alguém descapacitado. Ele vai dizer: Josué, medita na minha lei, estuda ela de noite para liderar o meu povo. Você precisa saber da minha escritura. Para você ensinar o povo, você precisa saber o que está escrito nela. Para você aprender a estar de pé diante dos homens, aprende a estar de joelho na minha presença. Nós vamos ver que o tempo todo Jesus cobrou da igreja a santificação. Só que eu vejo duas gerações no século 21. A geração de Arão, que acha que aquele que subiu está demorando a descer, mas tem a geração de Josué, que viu aquele subir, mas enquanto não desce, está santificando, está lavando as suas vestes, está buscando, está perseverando. A geração de Arão, que está se corrompendo, porque acha que Jesus foi e está demorando a voltar. É essa geração que vai ser pega de surpresa, é essa geração que vai ser surpreendida no último dia. Observe que vai haver dois arrebatamentos. O primeiro vai ser para as primícias, os frutos que estão prontos. A igreja que está preparada é a única que vai ser transformada e vai subir assunto ao céu. O povo não vai ver, mas eles vão saber que um povo barulhento, um povo que fazia diferença, um povo que as pessoas chamam de louco, um povo que as pessoas chamam de quadrado, um povo que as pessoas chamam de fanático, vai desaparecer da terra. É nessa hora que a trindade satânica vai reinar sobre a terra, onde vai estar Satanás, onde vai estar o falso profeta e a besta. E como se não bastasse, vai estar Cristo no trono, derramando a sua mão e a sua ira sobre a nação. Observe que a grande tribulação se dá em 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma grande perseguição. Observe que na primeira fase da grande tribulação, o anticristo vai fazer um concerto com a igreja. Em Daniel 9:23, ele vai trazer um plano, um sistema, e vai ser maravilha para o povo, mas no meio desse propósito, ele vai quebrar, porque a igreja vai perceber que ele estava mentindo, ele não vai querer mais se dedicar. É nessa hora que vai acontecer a perseguição. Nós vamos ver que há 2 tipos de igreja que vai ser arrebatada. A primeira se encontra em Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque representa a igreja que anda com Deus e Deus anda com a igreja. O segundo arrebatamento está no livro de 2 Reis, capítulo 11, verso 2. Elias é a simbolização do segundo arrebatamento, aonde vai passar pela perseguição, aonde vai passar pela fome, onde vai passar pela morte. Vão querer arrancar a cabeça, vão querer arrancar o que você tem, mas não negou o nome de Cristo. Observe que Elias simboliza o segundo arrebatamento, que vai fazer parte da grande tribulação. Mas eu creio que nós que estamos aqui, nós não vamos vivenciar a grande tribulação. Eu creio que nós que estamos aqui vamos estar no céu, enquanto nós vamos estar com paz lá, enquanto nós vai estar se alegrando lá, enquanto nós vai estar numa festa lá.
O mundo aqui embaixo vai estar passando por uma dificuldade, vai estar gemendo, vai estar chorando, vai estar clamando e Deus derramando a ira. Enquanto isso, em Cantares de Salomão, Jesus vai ser o diácono, ele vai servir a Santa Ceia para nós, ele vai cear com nós. E observe, só senta na mesa quem é convidado, só senta na mesa quem Jesus vai chamar. Mateus capítulo 22, há um grande evento, onde Jesus deixou também como um protótipo. Jesus agora vai anunciar para os anjos: eis que a festa está pronta, vai chamar meus convidados. Mas Jesus vai ter uma decepção, os anjos vão selecionar a igreja, aí eles vão voltar: Senhor, a igreja não está pronta, a igreja não quis vir, elas estão muito ocupadas com a tecnologia, estão muito ocupadas com o mundanismo, elas estão muito ocupadas com as coisas da terra. Esse evangelho que nós pregamos, ele tem poder para mudar a sua vida, ele tem poder para te dar a salvação, ele tem poder para desfazer as obras do diabo. Mas é interessante que hoje em dia as mensagens que estão pregando incentivam a pessoa a morar na terra, incentivam as pessoas a adquirir as coisas da terra. E Jesus vai dizer no Mateus capítulo 7: não junteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Não se preocupeis em morar na terra, vocês vão morar no céu. Deus vai usar Paulo em Filipenses capítulo 3 e verso 18: nós aguardamos o Cristo que vem de cima e da cidade celestial, a fim de nos tirar daqui e nos levar para lá. Hebreus 13, 14, o escritor vai dizer que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui como peregrino, e nós estamos num intervalo. Até esse intervalo terminar, nós temos que continuar da dispensação, nós temos que continuar adorando, nós temos que continuar perseverando em meio a uma geração difícil, em meio a uma geração mimada, em meio a uma geração que não gosta de ouvir o espinho. Jesus falou: quer pregar o amor, prega o espinho, quer pregar o amor, prega o espinho, porque sem a comida sólida a minha igreja não vai aprender. Hebreus 5:12, vós pelos tempos que já estáis na igreja, era para semestre, era para ensinar, não necessitava mais de ter culto de doutrina, não precisava mais pastores ensinar: meu filho anda assim, meu filho faz isso. Pelo tempo de igreja, o escritor está dizendo: vós já tem capacidade para ser mestre e ensinar aqueles que não sabem, mas vós são tão ignorantes que vós quer ficar no leite, vós quer ser menino, vós não quer provar da comida sólida, vós não quer comer do que o maná verdadeiro. Observe que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, ninguém vai para o céu senão pelo Filho. O próprio Deus deu poder para Jesus. Evangelho de João 5:22, Deus deu todo o poder a seu Filho Jesus, ao qual vai julgar, ao qual vai reinar e vai dar o direito de cada um se vai para o céu ou se vai ficar. Observe que nós estamos vivendo os últimos segundos. E se Jesus voltasse para nós hoje, Apocalipse 22 e verso 11 diz que o justo vai continuar sendo justo e o injusto vai continuar sendo injusto. Aprenda uma coisa, igreja: Jesus, quando ungiu os discípulos em Mateus capítulo 10, ele ordenou ir até um certo povo. Não vá em todo o povo, porque nem todos vão receber a palavra, nem todos merecem ouvir o que eu dei para vocês. Observe que nós, irmãos, como igreja, Deus nos consagrou, Deus nos levantou, Deus deu ferramenta para nós, mas nem todo mundo que ouve vai para o céu. Observe que Paulo vai dizer em Romanos 9 e o verso 6, nem todos que são israelitas é de Israel. Em outras palavras, nem todos que vêm para a igreja é igreja, nem todos que vêm para a igreja entram no culto. Há uma grande diferença de você vir para o templo cultuar, a outra diferença é você entrar no culto. Quando você entra no culto, você dá liberdade para o Espírito Santo, mas quando você não entra no culto, você só é um participante, você vem de uma maneira e sai pior. Então quem entra no culto não sai da mesma maneira. Observe que nós estamos como igreja nos últimos tempos e no final do que Jesus falou. Observe que todos os sinais, todas as profecias estão se cumprindo. Não pense que Satanás é burro, ele é esperto, e ele não vai usar você de força para fazer a vontade dele. Quer ver uma prova disso? Mateus capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Satanás não obrigou Jesus a adorar ele, mas o diabo trocou a riqueza, a fama, o dinheiro no lugar de adoração. Tem pessoa que Satanás não derruba mais a pau dino.
Tem pessoas que Satanás não derruba mais perseguindo, porque Satanás sabe como tirar sua atenção. Satanás sabe como tirar você da presença dele. Observe que nós vamos pregar em muitos lugares e nós vemos que as pessoas estão perdendo o brilho do Espírito Santo, porque Romanos 8,13 vai dizer que se eu tenho o Espírito Santo, eu olhar para o meu irmão, eu vou testificar o Espírito que está nele e nós vamos nos identificar. Observe que nós hoje vemos uma geração, você vê a pessoa e não vê mais o Espírito, você vê a pessoa e não tem mais comunhão. O que é isso, pastor? É a pessoa que já se adaptou com a terra, é a pessoa que já se acostumou com as coisas da terra e não se adaptou com as coisas do céu. Já para finalizar, Jesus vai dizer em Colossenses 3:1: se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus o Pai. Se vós já ressuscitais com Cristo, pensai com a mente de cima e não com a mente de baixo. Jesus está dizendo que o verdadeiro salvo, ele vai pensar em morar no céu. O verdadeiro salvo vai ter a mente do céu. O verdadeiro salvo não vai falar só de carro. O verdadeiro salvo não vai falar só de dinheiro. O verdadeiro salvo não vai falar só de casa. O verdadeiro salvo não vai falar só dos prazeres da sua carne, mas o verdadeiro salvo vai te apresentar comida espiritual. Ele vai te apresentar a Bíblia, ele vai te apresentar a oração, ele vai te apresentar os cultos, ele vai te apresentar as vigílias e ele vai te apresentar o céu. O verdadeiro salvo não se adapta com a terra, mas sim com o céu. E nós vemos que o remanescente é pouco. Jesus vai dizer, Mateus 9:37, realmente a seara é muito grande, mas pouco é os obreiros. Realmente a árvore está madura, mas está sem fruto. Realmente a figueira tem aparência. Mateus 21, Jesus vai até a figueira, vai ver uma figueira formosa, vai ver uma figueira bonita, mas Jesus vai em busca do fruto, porque Jesus estava com fome. Não vou levar para o lado carnal. Jesus foi até aquela figueira, porque nós representamos uma figueira, nós representamos uma árvore. Jesus foi atrás dos frutos dela. Jesus está dizendo, não adianta ser bonitinho por fora, não adianta ter aparência por fora e não ter os frutos. Não adianta você ter a aparência de que serve a Cristo e não ter os frutos. Não adianta você dizer que é, e eu de lá de cima vendo, e você não é nada. Deus quer uma árvore cheia de fruto, Deus quer uma árvore cheia de boas obras. Por isso que ele vai dizer, Apocalipse 22:14, aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro vivem com o Espírito Santo. Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem vem. Jesus chama e a igreja diz vou. Jesus chama e a igreja diz vou. Então nós entendemos que nós que temos sede da palavra, nós temos sede do Espírito Santo. Muitas pessoas não aguentam, muitas pessoas não gostam de ouvir mais a palavra. Nós pregamos para uma geração que é uma geração que vê, tem olhos mas não vê, tem ouvido mas não escuta, tem 2 pés mas anda como cego. Nós vamos ver que nós pregamos, que nós falamos e nós insistimos, mas a igreja ela não está acolhendo, não está desfrutando. É por isso que Jesus deixou a parábola do semeador. Há 3 tipos de cristão: aquele que ouve aqui dentro e recebe, mas chega lá fora Satanás arranca. Aquele outro tipo de ouvinte que ouve a palavra aqui dentro, passou uma semana, um mês, um ano com ela no coração, aí a sedução do mundo, o pecado do mundo, a tentação do mundo tira o que Deus plantou dentro dela. E mais tem o terceiro, que Deus falou que ouve, que guarda e dá fruto e frutifica. Ovelha gera ovelha, ovelha tem que ir atrás de ovelha. Não é obrigação do pastor, pastor ensina e apacenta. Se você quiser gerar ovelha, nós temos que gerar ovelha. Ovelha tem que ir atrás da ovelha. Nós vemos as ovelhas hoje perecer, nós vemos a igreja perecer e não fazemos nada. Nós estamos a cada dia indo de um dia para o outro. Você já observou quantas almas esse ano você já ganhou para Deus? Quantos cultos de evangelização você já fez? Quantas almas na sua igreja vai se batizar? Pega 20 anos atrás, as reuniões que se fazia era sobre as ovelhas, era sobre quantas pessoas iam se batizar. Pega as reuniões de hoje, só fala de dinheiro, só fala de convenção, só fala de que isso e aquilo, mas não fala do essencial. Não estão mais priorizando a essência do Espírito Santo, mas estão priorizando as coisas terrenas, porque o povo
povo quer um animador, não quer um libertador. O povo está procurando aquele que faz a vontade dele. Observe que nas igrejas, Jesus vai dizer para João: escreve a igreja, não foi as igrejas. Não havia aquele monte de igreja como tem hoje, não havia aquele monte de denominação como tem hoje. Observe que Jesus não ensinou: o Pedro, abre uma igreja, João, abre uma igreja, Tiago, abre uma igreja e vocês vão se dividir. Não, falou para a igreja viver junto e andar junto. E hoje em dia, abre uma igreja na frente de uma outra, você vai arrumar briga. Vai arrumar uma igreja perto de um outro pastor, você vai arrumar briga, porque as ovelhas vão dizer: aqui não é meu lugar, eu vou para lá. Vai sempre ter uma desculpinha. Irmãos, nós temos que aprender a viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. O tempo já passou. E quando se trata sobre escatologia, eu resumi, na verdade, porque se eu fosse a fundo, eu ia muito mais além. Mas como não tem só eu para ministrar, então eu agradeço a oportunidade e friso: guarda o que Deus tem para ti, para que Satanás não tire de você o que ele perdeu um dia. Amém?